E esse é um ponto que eu acho muito importante, porque tem muita coisa que a gente vive e que a gente não precisa viver mais ou que causa desconforto na gente, a gente nem sabe. Porque o aparelho, o meu dente torto, eu tinha o dente dos dois de cima pra frente, um pouco, e o meu apelido era Mônica, inclusive, quando mais jovem. Não era um apelido que pegou muito, mas era um apelido que na verdade me machucava muito. E muito porque era uma coisa que eu não gostava em mim. E não gostava tanto que eu não sorria. Eu segurava muito o meu sorriso. E talvez até tenha expressões hoje a mais do que não precisava por causa dessa força, né, que eu fazia fisicamente e emocionalmente. Sempre, imagina você não conseguir sorrir, você não querer sorrir, segurar o sorriso por causa de algo estético. E o que aconteceu era, eu já era adulto, já tinha dinheiro para pôr aparelho e eu não sabia que eu simplesmente podia. Eu sabia que eu podia pagar, mas eu não sabia que eu simplesmente podia ir lá e colocar. E como isso é estranho de se pensar que eu crescia tanto, a minha vida foi tão presente que o meu dente era algo que me causava desconforto, que eu não gostava. Eu já tinha condições de colocar e eu não conseguia entender que eu tinha condições de colocar e eu podia colocar aparelho. E era só simplesmente marcar. E eu lembro quando eu estava em terapia e teve essa coisa que aconteceu. Eu lembro que foi na mesma semana, assim. Eu lembro de falar na terapia, algo clicou, eu liguei no local, fui, fiz o exame Marque... e duas Marcou e foi. semanas estava com um aparelho colocado. E é tipo, eu não sabia como aprender, como entender que eu já podia resolver algo em mim e é algo que depois teve outros resultados, né? Que é depois de 1 ano e meio, 2 anos, quando eu parei de usar o aparelho, ainda uso para dormir, mas o quanto eu não sabia sorrir. E aí eu tive que passar pelo exercício de aprender a sorrir. E eu vejo hoje, quando eu tiro foto e eu tô gargalhando e os meus dentes estão mostrando, o quanto aquilo me dá alegria, sem perceber. Que é justamente uma criança e um adulto que não soube sorrir, e que pior, se forçou a não sorrir, consegue ser no mundo. E eu não acho que o meu dente ficou perfeito do jeito que eu queria, irrelevante, porque isso me causou tantas experiências e me causou tantos sentimentos bons, com todo o sofrimento que veio do passado, que me fez até refletir o quanto a minha altura já não era um problema para mim há muitos anos e eu não tinha nem percebido que não era mais. E esse aparelho me fez notar onde, tipo, eu tenho 1,70 m, isso não vai mudar, não vou colocar enxerto na minha perna, apesar de existir uma cirurgia para isso. Meu Deus, eu adoro esporte, imagina, eu não vou poder fazer os meus esportes depois, pular e não sei o quê. E o mundo que lide com quem eu sou, do jeito que eu sou. Mas o meu ponto principal nesse exemplo do dente é a gente não sabe, porque a gente já viveu a vida inteira dessa maneira. Eu vivi minha vida inteira me forçando a não sorrir, porque eu não gostava. E aquilo nem era meu mais. Era eu me forçava aquilo sem perceber que eu me forçava. E o quanto é importante a gente compartilhar as coisas com as pessoas e ter pessoas à nossa volta que nos dão suporte, que nos apoiam. Porque eu lembro quando eu comentei com amigos que me conheceram antes do aparelho e depois, para eles não era um importante. E eu falar o quanto aquilo era pesado para mim, eles falavam, eu não fazia a menor ideia de que era tão pesado assim para você, porque para mim era um detalhe pequeno, não era nem tão torto assim. E quando eu fui ver o antes e o depois, senti, os meus dentes de baixo eram muito mais tortos que o de cima. Quando eu vi as fotos assim, eu pensei, meu Deus do céu, o trauma de cima do dente da Mônica era tão grande que eu não reparei que o de baixo era pior do que o de cima, porque não era esteticamente, era como me afetava emocionalmente. E esteticamente o de baixo era muito mais cagado, era igual uma serra de serrote de cortar madeira, aonde o de cima não era assim. E eu acho que isso é uma experiência que foi dolorosa, mas que é maravilhosa de justamente pensar o que realmente é belo e não é, sabe? E é muito difícil dizer para alguém que aquilo não é tão grande assim, como alguém me dizer que meu dente não era algo para eu me importar tanto, porque eu não É. sabia, era a única coisa que eu tinha. E tem gente que incorpora essa. Então, a gente está falando de padrão, né? Assim, de ideia padrão de mulher bonita, de homem bonito, de sorriso bonito, dos dentes bonitos, de como que é e tal, enfim. E as pessoas que não estão nesse padrão, então, que tem o nariz grande, que tem o dente não sei o quê, que tem o olho diferente e tal, tem gente que assimila isso e continua com isso e tal. Então, tem atrizes que têm que são a marca delas é o nariz e tal, né? Enfim. E tem gente que não consegue e vai fazer a cirurgia e vai alterar isso e vai ficar feliz depois e vai incorporar isso tranquilamente, né? Então, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso.
tenho trabalhado com alguns pacientes essa questão do corpo, do peso e tal, porque vira e mexe aparece isso na clínica, né? Então, não é sobre convencer a pessoa que ela tem que se aceitar como ela é, mas é sobre entender que lugar isso teve na história dela, por que que isso foi tão importante, se essa característica fazia com que ela se sentisse diferente das pessoas da família dela, se sentisse fora, não pertencente daquele grupo. Então, tem várias coisas que a gente precisa olhar. E eu conheço muita gente que linka uma imagem física, né? Então, assim, quando eu for daquele jeito, eu vou ter certas coisas, o que não é verdade, né? Porque você mudar o seu nariz não vai fazer o fulano que não gostava de você se apaixonar por você porque o seu nariz está diferente. A paixão envolve muitas outras coisas, né? Mas talvez vai fazer você se sentir segura para conversar com ele ou com ela, sei lá, para se expressar e não sei o quê, e aí a gente vai ter uma mudança. Então, só que a gente não alcança isso. Quando você quer fazer uma mudança física, você acredita piamente que você vai fazer essa mudança e você vai conseguir certas coisas. E não é bem assim, né? Então, no seu caso, você se sentir mais à vontade para sorrir e depois do aparelho e tal, te fez ser uma pessoa diferente no contexto social, com toda certeza, né? Sorriso desmonta pessoas, abre portas, faz a gente acessar coisas, né? Mas não quer dizer que você, nossa, conseguiu muito mais coisas do que antes você não conseguia e tal.